Fez uma partida muito boa. Aliás, aí com relação ao Hugo, vale uma crítica à diretoria do Flamengo. Eu não sou contra o empréstimo e a venda do Hugo. Acho que no Flamengo ele jamais teria mais oportunidades como está tendo no Corinthians. Está muito queimado com a torcida, ia ser muito difícil para o rapaz. Ele está numa nova fase, parece mais concentrado. Mas quando você vai negociar um goleiro jovem e com potencial para dar uma volta por cima, como ele está conseguindo, o preço da multa tem que ser alta e foi baixo. E esse negócio do cara paga 500 mil, joga contra meu time, isso não existe. Põe uma multa de €1 milhão, que é para não jogar. Ou então compra logo de uma vez, paga e leva de uma vez, leva para casa. Então, péssimo acordo feito pelo Bruno Spindler e pelo Marcos Braz. Péssimo acordo, palmas para o Corinthians, que aí fez um bom acordo. O acordo ruim que o Corinthians fez no Mateuzinho, que a gente criticou tanto, fez um bom acordo com o Hugo. E o Flamengo foi tolo nesse acordo. E o Hugo poderá ser decisivo eliminando o Flamengo. O goleiro que é do Flamengo ainda. Paga 500 mil. Faz o que é com 500 mil, Marcos Braz? O que faz com 500 mil agora? Né? O que vai adiantar? Vai mudar a vida do Flamengo? Então foi uma negociação mal feita. Quer contratar o Hugo? Paga. Quanto é? Tem que ser caro. Não, vão vender barato e botar uma multa que é ridícula. Mesmo o Corinthians tendo sem dinheiro, ele prioriza, ele paga o Flamengo para poder contar com o jogador e não paga outros caras aí, adia mais uma dívida, menos uma dívida, não tem problema. Ou seja, muito errado. E eu acho que um dos temas do jogo de ontem, né, um dos protagonistas do jogo de ontem foi o Hugo Souza, tá? O Hugo Souza, ele agarrou muito na partida de ontem, falhou no gol do Flamengo, sim, era defensável, mas, ele teve a defesa cara a cara com o Arrascaeta. Ele teve uma defesa que está sendo pouco falada, porque não foi cara a cara, no primeiro chute do Arrascaeta no jogo. A bola foi no ângulo, o Hugo voa e defende um baita chute do Arrascaeta. Ele pega a chance do Gerson cara a cara, aquela chance do Gerson que não podia perder, mas é óbvio, o goleiro tem o mérito dele. Teve a ponte do Hugo, aí já não foi uma defesaça, mas foi uma bonita ponte na cabeçada do Léo Ortiz. Ou seja, o Hugo foi muito bem na partida. Se tem lei do ex para atacante quando faz gol, ontem foi a lei do ex do goleiro, que agarrou muito o Hugo Moura. E aí o Mauro tocou num assunto que o Flamengo, de novo, negociou mal, né? De novo. Essa diretoria do Flamengo, ela tem falhas assim, bizarras e grotescas. Já foram várias as que a gente falou aqui, inclusive multas rescisórias de treinadores que eles rasgam dinheiro. Não tem pulso. É uma diretoria muito amiguinha de jogador. Agora, R$500 mil para liberar que o goleiro jogue contra o clube que ele defende, porque o Bruno ainda é do Flamengo, o Hugo ainda é do Flamengo. Ele foi emprestado. Ele não é ainda goleiro contratado pelo Corinthians. Então o Flamengo, além de cobrar um valor baixo, na minha opinião, porque ele é um jogador jovem e ele vai custar €800 mil, é um valor baixo, na minha opinião, para o goleiro jovem, e o Flamengo sabia que o Corinthians precisava de um goleiro, eles iam ter que pagar mais para ter o Hugo Souza. Além disso, R$500 mil para um jogo. Claro, é dinheiro? Mas é dinheiro para você, pessoa física que está assistindo ao programa. Para um clube de futebol, dá muito bem para gastar R$500 para um jogador jogar. E o Corinthians já pagou R$500 em 2 jogos e deve contratar o Hugo Souza em definitivo. Corinthians foi muito bem, uma boa negociação. Um goleiro que era uma incógnita, mas que foi muito bom na base. E o Corinthians soube negociar. Já o Flamengo, né, Mauro César, deu de mão beijada pro adversário. Foi uma falha da diretoria do Flamengo. Um erro evidente, uma má negociação. Eu entendo que o Hugo dificilmente teria oportunidade no Flamengo de jogar seguidas vezes e se recuperar. Porque, embora o pessoal tenha memória fraca, o Hugo teve muitas chances no Flamengo e ele falhou demais. Ele já até deu entrevistas meio que admitindo que não estava tão bem, talvez não estivesse tão concentrado. Pode ter ficado um pouco deslumbrado, que é natural. Ele teve uma ascensão meteórica, ele era o 4º goleiro, participou contra o Palmeiras naquele jogo da Covid, que o Flamengo tinha vários jogadores infectados e que não poderiam jogar, até o técnico, que era o Domenech, não pôde jogar. O Richard Rios jogou pelo Flamengo contra o Palmeiras naquele jogo. A base teve que subir e ele, 4º goleiro, jogou. Foi 1-1, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, o Flamengo empatou o jogo jogando uma partida que se superou, né? E ele foi bem. Aí ele continuou, jogou contra o Atlético Paranaense, pegou pênalti e tal. E depois, quando veio o Paulo Souza, mais adiante, identificou nele o goleiro com potencial, ele e seu preparador de goleiros. Aí o promoveu a titular. E ele falhava todo o jogo praticamente. Era raro um jogo que o Hugo não falhasse. De falhas clamorosas a outras não tão escandalosas.
e ele continuou jogando, aí queimou o filme. Aí foi emprestado para Portugal, para o time de Portugal, ficou para o Famalicão, acho, não me lembro, Penafiel, Famalicão, um time pequeno. Que foi rebaixado, inclusive, Mauro, e só vou te cortar, porque a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, eu aproveitei para fazer um comentáriozinho, só para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente está voltando, e aí eu devolvo para o Mauro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando aí da má negociação do Flamengo, cedendo o Hugo meio que de mão beijada pro Corinthians. Mauro. Então, eu entendo que ele dificilmente teria oportunidade no Flamengo, acho que é justo que ele possa jogar em outro clube, a torcida ia pegar no pé dele, estava muito marcado, mas por ser um goleiro jovem, ainda podendo se recuperar, ele não poderia sair por uma multa rescisória baixa, então deveria ser uma multa mais alta, e essa questão de, comprou o jogador, vai jogar contra, ok, está emprestado, todo mundo faz isso, contra mim não vai jogar, então tem uma multa, bota a multa alta, 500 mil não é uma multa alta, negociaram mal, e o Hugo pode ser o personagem da classificação do Corinthians, vai valer muito mais do que 500 mil. Então a dupla Marcos Braz e Bruno Spindler foi mal nessa, foi muito mal nessa. Flávio, concorda? Concordo, sim, acho que o jogador, ele, quando o Corinthians o trouxe, foi no desespero, né? Aliás, é raro o Corinthians ir bem, o Corinthians foi buscar o jogador lá em Portugal, trouxe, ele estava com aquela dificuldade, tinha saído aquele problema do Cássio, depois do Carlos Miguel e tal, e aí ele colocou o Donelli, que estava até indo bem, de repente ele traz o Hugo, chega, o garoto consegue se firmar, e aí tem uma ocasião excelente. Realmente o Flamengo entrou na pilha de torcida, chiadeira, reclamação, e não valorizou o jogador que ele tinha, que podia não ser Flamengo, mas poderia ser muito valioso para outro time, como é o caso do Corinthians. Foi uma negociação ruim, sim, do Flamengo. Não, e outra, né? Esse valor de 500 mil, né, Flávio? Que o Mauro já falou. É um valor ridículo. Se o Flamengo quer que o goleiro não atue contra ele, primeiro, 500 mil reais não vai fazer diferença em nada pro Flamengo. Faturamento do Flamengo é 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se for para botar ali alguma dificuldade, algum obstáculo pro Corinthians escalar o Hugo contra o Flamengo, tinha que cobrar, como disse o Mauro aí, 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Jamais o Corinthians pagaria isso pro goleiro atuar. Porque não é obstáculo nenhum e é um dinheiro que não faz falta nenhuma pro Flamengo. Aí já tem uma coisa aí que o Marcos Braz falou, eles não pagaram ainda, mas eles vão pagar e tal, aí já, né? Aí eu já fico meio assim, né? Não sei se vai receber isso aí não, mas, enfim, mas é verdade, fosse mais, era mais que ia ficar devendo, mas enfim, aguardemos. Não tem nem isso, né? Porque o Bruno Spindler também falou que o Flamengo tem cláusulas com o Corinthians. Cláusulas de multas muito altas se o Corinthians não pagar. E? O Bruno Spindler falou. Ele falou e daí? Que tem multas altíssimas e que o Flamengo está bem protegido. E aí o Corinthians... Isso quer dizer que o Corinthians vai pagar? Não vai, na opinião de vocês? Você acha que nesses 2 bi que ele está devendo aí não tem nada com multa, com cláusula de multa altíssima, de não sei o quê e tal? O Marcos Braz falou como assim, não, imagina, isso aí é dinheiro, que é isso? É dinheiro em caixa, tá bom, tá legal, vamos ver se daqui a pouco não sai reclamação de que não recebeu e tal, vamos ver, aguardemos. Não, sim, mas tem até empresa fiadora, né, Mauro? Tem uma situação que tem uma empresa fiadora no negócio, inclusive, em alguns negócios. A questão é que os valores não são compatíveis, né? Não são compatíveis com o peso que o atleta pode ter. E é óbvio que havia a possibilidade do Hugo se recuperar e ser um goleiro importante jogando contra o Flamengo. Então foi mal nessa. Foi uma retribuição. O Corinthians fez um negócio péssimo quando contratou o Mateuzinho nas condições em que foi feita a contratação, tá? Poderia ter sido só um empréstimo, era muito melhor para o Corinthians. Aí assumiu aí o compromisso de comprar o jogador, 60%, 4 milhões de euros aproximadamente. Foi um péssimo negócio. Aí o Flamengo retribuiu agora, fazendo um mau negócio. Foi um mau negócio, simples assim. Negócio muito mal costurado. Eu acho até que eles já fizeram bons negócios, a dupla, em várias situações aí, mas nessa eles mandaram muito mal. É um negócio que vai ser muito falado, só trazendo números do jogo, tá? Flamengo, 57% de posse de bola contra 43% do Corinthians. 5 grandes finalizações. 5 grandes chances. Aí eu discordo, hein? Aí eu discordo muito desse número que tá aqui. Eu não sei quem forneceu,
Mas tem aqui 5 grandes chances contra 0 do Corinthians. Porra, o Corinthians teve 2 bolas na trave. O Corinthians teve o Léo Pereira salvando a bola na linha do gol. Tá errado aqui. Quem passou isso aqui, Guilherme, sorte que eu li antes de falar, tiveram 3 grandes chances, pelo menos, do Corinthians no jogo. Então, eu nem vou ler o restante, porque eu não sei como é que tá. Agora, sobre essa situação, né? A gente falou muito do Corinthians, que vai lutar para não cair e tem a Copa do Brasil. Né? O Corinthians não vai abrir mão dessa semifinal de Copa do Brasil. Tá muito claro. Corinthians, mesmo lutando para não cair, ele vai focar nessa semifinal. E aí depois eu vou querer falar da situação do Flamengo. Porque eu mesmo já dava o brasileiro como perdido. Com um novo treinador, com uma nova motivação, talvez, acho que está quase impossível ainda, porque duvido que Corinthians e Botafogo vão perder tantos pontos e ainda tem o Fortaleza, que o Vampeta sempre fala. Aí eu quero perguntar se o Flamengo vai abandonar o brasileiro, na opinião de vocês, ou não, vai focar totalmente na Copa do Brasil, mas antes, tá? Uma pergunta que eu faço para vocês: se o Corinthians não poupar jogadores no jogo de volta contra o Flamengo, vocês acham que vai ser certo ou errado? Porque eu vou te dizer bem claro, eu tenho muitas dúvidas. Eu não consigo imaginar eu como treinador treinando o Corinthians numa semifinal contra o Flamengo em casa, eu poupar jogador. Mas também, eu não sou treinador e eu não tenho esse planejamento de pensar, caramba, mas eu posso ser rebaixado no Brasileirão. É aquilo, né, que muita gente fala. Você prefere não ser rebaixado e não ganhar a Copa do Brasil, ou ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado? Eu acho que a maioria do torcedor vai preferir não ser rebaixado. Mas qual vocês acham que vai ser o planejamento do Corinthians? Vai poupar no jogo de volta ou não? Vai focar na semifinal da Copa do Brasil? Eu acho que o Corinthians vai priorizar fugir do rebaixamento. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que seria uma loucura você arriscar um rebaixamento. Até se você quiser olhar do lado financeiro, mas tem um aspecto moral. Você perde uma fortuna. Hoje, quando você cai para a Série B, você perde, inclusive, em direitos de televisão, nossa, é um prejuízo horrível, fora o aspecto moral, né? Quando você vai para a segunda divisão, você vira motivo de chacota, as suas cotas, até os seus patrocinadores, eles mudam os valores. Enfim, eu acho que seria uma loucura se o Corinthians priorizasse ganhar um título, seja ele qual for, em detrimento de priorizar fugir da segunda divisão. Seria uma coisa totalmente incompatível. Acho que o Corinthians vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Mauro, só fazendo um comentário em cima do Flávio, hein? Eu não concordo com isso, não. É o que você acha ou o que você acha que deve acontecer? Porque o que eu acho que deve acontecer é time titular. Eu sei, desculpa se eu não compreendi. É porque se você fosse o treinador, você pouparia ou você acha que ele vai poupar? Porque eu acho que ele não vai poupar, não. Não, eu acho que o Corinthians, como instituição, ele tem que... o seguinte, nós temos que não cair. Acho que é uma questão aí que extrapola o que o técnico pensa ou não pensa. Pode entender. Eu acho que aí... Sim, Flávio. Sim, mas você acredita que o Augusto Melo, então, pronto, o presidente... Você acredita que ele vai dar ordem para poupar jogadores importantes para uma semifinal contra o Flamengo? Eu não acredito. Olha, se for um clube minimamente organizado, eu tenho dúvida se o Corinthians eu acho que o treinador não pode ter uma autonomia para tomar uma decisão que é uma decisão estratégica do futuro do clube. Como é que o torcedor do Corinthians... o Corinthians está na segunda divisão, o campeão da Copa do Brasil está na segunda divisão. Que raio de... Entendeu? Estrategicamente para o Corinthians, cair para a segunda divisão é terrível. Então é uma questão estratégica do clube. A prioridade é não cair para a segunda divisão. Não acho que isso seja uma coisa... Lógico, não vai interferir em escalação, nada. Mas é uma questão de estratégia. A nossa estratégia é não cair para a segunda divisão. Prioridade A é essa. Eu imagino que seja uma coisa do clube, mais até do que do próprio treinador. E nem estratégia só, né? É dinheiro. Claro. Porque o Corinthians fora da Série A, ele ganha muito menos dinheiro da televisão. Claro. Tudo. De patrocinador, de todo mundo.
Time de Série B é um time de Série B. Lógico que é o Corinthians. Lógico que vai arrastar muita gente atrás. Mas, caramba, a exposição é infinitamente menor. É uma coisa... Todos os valores caem bastante. Até os próprios jogadores não têm tanto interesse assim, embora sendo o Corinthians, jogar uma Série B. Então, não dá. Eu acho que cair é a hipótese que não se pode considerar. Mauro, você acredita que vai haver uma ordem dentro do Corinthians para focar totalmente no Campeonato Brasileiro? Tá empatado, porque eu não acredito. Não que fosse o que eu faria, não, tá? Mas eu não acredito que o Corinthians vai poupar algum jogador importante para essa semifinal contra o Flamengo. Concordo que, de uma forma planejada, o brasileiro conta muito mais. Só que a forma como eu pensaria, tá? Que seria diferente da do Flávio, e eu tenho certeza que aqui eu sou o mais maluco possível, então não dá para se levar muito como parâmetro. Mas eu pensaria, cara, eu também posso ser rebaixado e não ser campeão da Copa do Brasil, porque tem essa possibilidade. O Corinthians está brigando lá embaixo. O Corinthians pode brigar até o fim do campeonato para não cair. Tem esse outro lado. E se for rebaixado sem o título da Copa do Brasil, que eu acho que deve passar pela cabeça do treinador, eu não pouparia para uma semifinal contra o Flamengo em casa. Minha opinião. Você, Mauro? Vai depender muito do que vai acontecer nesses jogos contra o Internacional e o Atlético. Se ele conseguir pontuar bem, vencer um, empatar o outro, ganhar os dois, ele pode conseguir se afastar da zona do rebaixamento. Vai depender também do que os outros times vão fazer, né? E aí ele pode se concentrar mais na Copa do Brasil. Agora, se ele, por exemplo, perder um, empatar o outro, empatar os dois, e aí Fluminense pontuar, Vitória pontuar, Criciúma pontuar, Juventude pontuar, aí complica, né? Aí ele vai ter que pensar bem nos jogos que virão. Essa é a grande questão. Mas hoje, acho que nem ele está pensando nisso. Ele vai pensar jogo a jogo e lá na frente ver o que fazer. Ainda tem a Copa Sul-Americana, né? O jogo contra o Racing, logo depois, também em casa. Então, e o Corinthians não tem sido tão forte em casa. A lenda é, Itaquera é forte. Não é esse o caso, não tem sido o caso. Nessa temporada, muito pelo contrário, empata muito em casa. Como eu falei há pouco, no brasileiro tem mais empates do que vitórias atuando no seu estádio. E galera, falando aí no Corinthians, tá? A gente tem aqui os próximos jogos, como falou o Mauro César Pereira. Internacional em casa, Atlético Paranaense em casa. São 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos difíceis, mas 2 jogos em casa. Cuiabá fora, confronto direto, apesar de eu achar que Cuiabá já vai cair. Palmeiras em casa, que aí é dificílimo mesmo sendo na Arena Corinthians. Vitória fora, confronto direto fora de casa. Cruzeiro em casa, Vasco em casa, Criciúma fora também, confronto direto. Cara, olha a quantidade de confronto direto que tem o Corinthians, hein? Todos fora de casa. Isso é bom chamar atenção, porque o Corinthians tem Cuiabá, Vitória e Criciúma e Grêmio fora de casa. Eu não sei se o Grêmio vai estar lutando lá até o final, mas o Grêmio vive um momento bem delicado. Eu vou até ver aqui a posição e o número de jogos do Grêmio. O Grêmio tem, vamos ver aqui, 32 pontos. Só que o Grêmio tem 27 jogos contra 28 do Corinthians. Tem um jogo a mais hoje do que o Corinthians. O Grêmio, 32. Cara, mas pode ser confronto direto, porque o Grêmio está ali na 13ª colocação, com 4 pontos a mais que o Corinthians, que é o primeiro dentro da zona. Ou seja, o Vitória, que está uma posição à frente do Corinthians, com o mesmo número de pontos, ele vai enfrentar fora de casa. O Criciúma, que está 2 posições à frente do Corinthians, com 4 pontos a mais, vai enfrentar fora de casa. Grêmio fora de casa e o Cuiabá fora de casa, Mauro César Pereira. Vai ser uma briga aí, ponto a ponto, jogo a jogo, né? E aí você vai ajustando. E essas equipes que disputam com o Corinthians aí para não cair, elas estão jogando só o brasileiro, quer dizer, voltada é só para essa competição, né? Então, de fato, tem que pensar jogo após jogo, não tem como ir com tudo sem avaliar. Ontem ele pensou isso, só acho que escalou mal o time, né? Melhorou no segundo tempo, o time ficou melhor, ele corrigiu o erro.
E o Flamengo também caiu muito no segundo tempo, especialmente com relação à sua defesa, muito vulnerável, muito exposto. Mas a escalação inicial foi muito ruim. E foi por opção dele, não foi uma questão de poupar ou não. E alguns jogadores ele vai ter que ter um certo cuidado. O caso do Garro, que joga todos os jogos praticamente. Fica muito pouco tempo fora. Tem aí o Corinthians que tem os seus desafios,